Olá, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Cara, muito tempo sem vídeo, né? Como eu construí um sistema de helpdesk pro Instituto Federal e ele tá funcionando bonitinho. Talvez esse vídeo tenha duas partes, então eu vou tentar improvisar e vou tentar gravar outra lá, mostrando o sistema pra vocês, lá no campus. Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu não gosto de enrolação, vamos direto pro vídeo. Então, como eu disse, eu fiz um sistema de helpdesk. Pra quem não sabe o que é um sistema de helpdesk, é um sistema de abertura de chamada. Abertura de chamada a gente gosta de associar quando dá pau no computador, quando dá erro, numa coisa lá. Pra quem acompanha esse canal há um tempo, vocês sabem que esse era o meu TCC, esse era o meu projeto há mais de uns 2, 3 anos. Mas eu nunca tomava a iniciativa de começar ele de verdade. Vou contar rapidinho como que isso foi acontecer. Certo dia eu estava num laboratório de informática no segundo semestre tentando fazer uma tarefa de algoritmo. Sabe o que é algoritmos? É uma matéria inicial lá do curso de informática. E eu tava fazendo lá, programando, se eu não me engano, eu acho que era em C, é uma linguagem de programação, aprendendo as coisas básicas, aprendendo como é que era um computador, o que que era um for, o que que era um sistema de condição, um if, aprendendo coisas assim, aquele famoso andando devagarinho. E um certo dia, eu sempre sentava numa cadeira determinada, na verdade em um computador determinado, que era o computador que ficava ao canto superior do professor. Tipo, o professor ficava na frente, eu ficava lá no canto, quieto no meu canto, feliz da vida, programando igual um psicopata. E pra quem tá duvidando disso, tem vídeo no canal que eu gravo, inclusive naquele canto. Não tem nexo, eu fiz tudo certo. Na lógica do computador parece. O computador não tá bem, o computador precisa de uma ajuda psicóloga, ele tá sofrendo de depressão. E aí, um certo dia, eu cheguei animado, vou produzir conteúdo hoje. Pra quem não sabe, na época eu fazia vlog pra caramba. Era eu e câmera, não era mais nada, era eu e a câmera, sabe? Eu ia pra estudar e ia aproveitar que eu começava a gravar tudo e era loucura. Pra quem pegou essa época sabe o que eu tô falando. E aí a gente sentava lá no canto, eu ficava lá, e um certo dia eu liguei o computador e ele não ligou. Ele morreu, ele se matou, não sei o que aconteceu com o rapaz, eu sei que ele simplesmente não ligou. Eu comecei a ficar, cara, pra quem eu reclamo, com quem eu falo, onde eu vou. Obviamente, a primeira coisa que eu fiz foi levantar a mão e falar: o professor, meu computador não liga. Mas o legal é que o professor olhou pra minha cara e falou: vixe, e ele virou a cara, acabou, contato. Depois disso, eu falei: cara, eu preciso avisar alguém que esse computador não tá funcionando porque vai prejudicar eu nas próximas aulas. Não tô nem aí com os outros, eu tava falando que ia prejudicar eu nas próximas aulas. E aí, eu simplesmente levantei, falei: eu vou resolver esse problema. O que Lucas fez? Lucas pegou o computador, arrumou aquela bagatela? Não, ele não arrumou. Eu não podia fazer isso, eu não tenho autorização para arrumar um computador. Por mais que eu estou no curso de informática, eu não tenho a mínima autorização para abrir um computador nem é. E o computador não é meu, é da instituição. E aí, a gente tinha que falar com os famosos técnicos de laboratório. Só que naquela época, eu não conhecia ninguém. Falava com o professor, beleza, o professor falava que ia falar com o técnico. Falava com o coordenador falava que ia falar com o técnico. E isso nunca chegou, nunca aconteceu. Meu computador ficou estragado por 1 mês e meio. Não o meu computador, o computador que eu sentava para poder estudar, para poder programar. Aquele computador ficou quebrado. E meu patrão, como é que fica? Como é que fica a história? E aí eu falei: eu vou resolver esse problema sem encostar naquele computador. Falar: vai fazer uma oração pro computador ligar. Não, vou resolver o problema sem encostar no computador, programando uma solução. Só que na época eu não sabia bodega nenhuma de programação. Literalmente, eu só sabia fazer um olá mundo e acabou comemoração. Só que aí chegou um contexto, eu precisava de um trabalho de conclusão de curso e eu tinha um problema, só eu tinha observado. Na verdade, não que só eu tinha observado, mas que só eu da minha turma tinha observado, que era fazer um software de abertura de chamada. Até então, alguém talvez tivesse pensado nisso, mas não tivesse colocado de verdade em prática. Na minha sala, eu não vi ninguém falar. E eu falei: cara, é isso, vai ser o meu tema de conclusão de curso. E aí então, eu falei: cara, tá na hora de começar a documentação do meu trabalho de conclusão de curso. Lá vamos nós para a querida engenharia de software. Nossa, essa matéria vai ser útil. Yeah! Toda matéria é útil, meu patrão. E cara, eu não queria ser só mais um. Eu não queria simplesmente só fazer uma TCC. Foda-se, eu não queria isso. Eu queria elaborar, eu queria fazer e eu queria botar em execução 3 obstáculos. O primeiro obstáculo era fazer a coleta de requisitos, coleta de o que aquele trabalho ia ter, o que ele ia fazer, como ele ia fazer, entre mais coisas. Eu teria que fazer um banco de dados zerado do zero em MySQL, todo bonitinho, para receber e para entender o fluxo de como aquele sistema ia funcionar. E eu tinha que fazer o caso de uso para poder provar, para mostrar e para explicar para as pessoas como é que o sistema funcionava. Bom, a gente vai partir para a parte 1, que era a parte das entrevistas. Eu queria começar com essa notícia aqui, que eu peguei do G1 e ela é do ano passado, na verdade. Tá falando que, como da internet durante a pandemia, o número de reclamações aumenta. Isso quer dizer que computadores, como a galera começou a usar mais computador agora, eu simplesmente
simplesmente peguei e fiz um questionário de perguntas. Esse questionário de perguntas eu ia fazer diretamente para os técnicos, vendo como que funcionava para uma pessoa reclamar de um computador. Na época era bem manual mesmo, a pessoa tinha ou mandava um e-mail lá para a Certi, cara dos técnicos, né? Ou então ia até a Certi e avisava e pronto. Não tinha nenhuma documentação segura ou uma documentação que deixasse aquilo óbvio, sabe? Ó, ali tem um chamado, tá documentado aqui, tal pessoa abriu, o dia que abriu, a data que abriu, onde é o problema, qual, localizado aonde, que, ou quando era só na voz. O cara batia lá na porta, ó, técnico, o computador laboratório E, o computador direito tá com problema. O técnico na hora podia até associar, é aquele computador que tá com problema, beleza. Mas depois de 2 horas, se ele esquecer, e pra ir atrás da pessoa que foi? Como é que fica? Não fica, né? Então, eu tive que fazer, como é que funcionava todo o processo, tive que anotar, depois eu tive que fazer perguntas, essas perguntas foram todas gravadas, tudo gravado, documentado bem certinho. Daí, então, eu comecei a tirar os requisitos. Ó, assim que eles fazem, então vou fazer assim com o meu sistema vai fazer isso aqui, só que de forma mais direta. E assim eu fui tirando os requisitos, sabe? Minerando todas aquelas informações, sabe? Mineração mas puxando todas aquelas informações. E daí, então, eu tinha os requisitos e aí era fazer o banco de dados. Cara, banco de dados foi um negócio foda, porque eu tinha que fazer o banco de dados, pensar em como é que ele ia funcionar na minha parte prática. Isso, com certeza, ia ser um problema para quem nunca fez um sistema do zero. Assim, um sistema pra valer. E aí eu falei, cara, eu preciso primeiro pensar numa lógica. E aí eu fui lá, eu e meu orientador fomos riscando no papel. Não era difícil de fazer, mas pra mim, como era meu primeiro sistema, começou a dar um pouco de trabalho, começou a ficar meio complexo. O negócio começou a ficar meio, o que eu tô fazendo e como eu vou fazer? Calma. Vamos lá, pegava a coleta de requisitos, pegava todos, requisitos funcionais vai fazer isso aqui, requisitos não funcionais vai fazer isso aqui. E assim a gente foi montando um banco mais ou menos estruturado. Mas calma, esse não era o banco oficial, teve muita história pra contar. Fez o banco, fez o sistema de caso de uso, vamos pra história da mais gostosinha de todas, né? A programação. Inicialmente eu ia fazer um aplicativo, mas o aplicativo não deu certo porque era muito conteúdo extenso. E na época a galera tava deixando um pouco esse nicho de aplicativo. As coisas estavam se migrando totalmente para web. Tanto por questões de aparelhos, pode usar no seu computador, no seu tablet, no seu notebook. Tudo isso um código só. E eu falei, cara, larga a mão do aplicativo. Só que eu já tinha perdido 3 meses da minha vida estudando como fazer um aplicativo no Android Studio, em Java. Que era a única coisa que eu sabia fazer na época. E aí eu parti pro PHP. O PHP foi um negócio meio assustador, calma, nem tão assustador, porque eu já tinha uma familiaridade com ele. Não com ele, mas sim com a lógica de programação. O que me quebrou foi o padrão de projeto. Vocês já com certeza já ouviram falar. Eu tenho um vídeo no TikTok explicando, se você não vê, aqui, algum lugar vai aparecer. E lá eu tava... MVC foi uma coisa complicada, porque Model View e Controller é difícil de lidar quando você não sabe como fazer elas conversarem de uma maneira inteligente. Isso foi um problema pra mim, porque, cara, eu fiz um monte de vezes e não tava dando certo. Eu fiz uns 4, 5 projetos e não tava dando certo. Eu falei, foda-se a programação. Eu joguei a programação pro lado. Eu falei, cara, melhor eu pensar primeiro na estética do site. E aí a gente vai para uma coisa chamada prototipagem de imagem. Também é um conceito da engenharia da computação. Me desculpe se eu errei o nome. A prototipagem de imagem delas é como a gente fizer a tela do sistema, montar a tela do sistema em qualquer software de edição de imagem. Não é um sistema de verdade, mas é como ele vai ser montado, tipo, como ele vai ser visualmente. Eu usei um sistema, eu não me engano, eu acho que eu usei o Canvas para poder fazer isso, e eu também usei o Figma. O Canvas e o Figma juntos para poder fazer as imagens, como que ia ficar no computador, no celular. Tudo isso pensando que já seria um software web, teria que ser um software totalmente pensado, que poderia ser acessado via navegador, que ia rodar na rede do IES. E essas telas foram mandadas para avaliação dos técnicos. Eu validei as telas, eles aprovaram, falaram, tá bom do jeito que tá, deixa. Agora programa isso aí que eu quero ver isso na prática. Eu falei, caralho, eu vou ter que fazer isso na prática. E aí a gente chega a parte, framework, entra na história. Framework é um negócio lindo, lindo, lindo. Cara, framework nada mais nada menos é do que um monte de funções, pré-funções, a gente trabalha com elas. Então meio que a gente aprende a brincar de monta-monta, basicamente. Só que não é tão simples, tem conceitos, tem documentação, tem tudo isso embutido. É como se fosse uma linguagem de programação pré-pronta, entre aspas. Não completamente pronta, longe de completamente pronta, mas assim, com uma base já para você começar. Só que aí eu precisava fazer a parte responsiva. Lembra que eu falei que eu ia fazer um único site? Esse site ia funcionar no computador, no celular, no tablet? Pois é, meu patrão. Tinha que ser um site responsivo. E aí entra nosso amigo Bootstrap 5. Foi o cara que salvou meu front-end. Ele salvou meu... Porque era legal de trabalhar com ele. Ele dava umas 12 colunas, você podia brincar de coluna aqui. Um negócio muito louco. Depois eu faço um vídeo mais detalhado explicando como é que ficou o front-end dessa parada. Mas ficou bom. Funcionou. Não ficou tão bonito, mas ficou usável. Depois disso, eu montei, demorei uns 2, 3 meses para poder montar toda a parte estética do site, tudo bonitinho, tudo elaborado, tudo pronto para poder colocar a mecânica da programação ali. E aí eu ia fazer com PHP, pensando bem, estudei, vi, não gostei, não quis, olha lá, aqui, lá. Cara, velho, salvou a minha vida.
O Laravel era interessante porque, cara, dava um monte de ferramentas super interessantíssimas pra mim. E aí eu falei, cara, eu vou fazer em Laravel. E é isso. Eu nunca mais esqueci isso, não. Vou tatuar Laravel. Já no começo eu já conseguia fazer um negócio muito cabuloso, cara. Tem gente que acompanhou. Tem um vídeo que eu mostro ensinando a fazer lá, detalhes por detalhes, como é que eu fiz a lógica, como é que funcionava. E tá aí no canal, vocês que não viram. Mas aí, programei, funcionou. Só que aí a gente tinha um problema, né? A implementação. Eu não podia ter os dados dos alunos, eu não podia ter CPF, eu não podia ter esses dados que são secretos. Como é que eu ia fazer o meu sistema funcionar? Eu não podia pegar as informações do usuário. Isso é um negócio que eu vou deixar para o próximo vídeo. Talvez eu faça ele no IF. Não sei. Se der tempo eu faço.